Mateus capítulo 5, nós vamos ler o versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quantos dizem amém? Escute aqui, eu vou introduzir de que maneira vai ser o estudo, porque como é um estudo, ele tem uma estrutura, não quer dizer que o Espírito Santo não possa agir em nós. Então, como nós vamos tratar hoje sobre o assunto da misericórdia, e eu sei que tem um grande grupo de irmãos que gosta de anotar, principalmente quando nós definimos em pontos o que é misericórdia e criamos circunstâncias práticas para a gente entender. Então hoje nós vamos estudar assim, nós vamos fazer um breve resumo das virtudes anteriores estudadas. Por quê? Porque agora é a hora de exteriorizar aquilo que o Senhor pôs dentro de nós. Todas as virtudes anteriores têm a ver com o que Deus faz dentro do crente. Agora, o manifestar da misericórdia é a manifestação do que Deus injetou dentro de nós. Deu para entender isso aí? Então é importante esta observação. Aí vamos definir o que é misericórdia e logo em seguida nós vamos ver alguns exemplos ou exemplos que revelam misericórdia, lições da misericórdia e também, por final, definições práticas sobre misericórdia. Como é um estudo, nós temos que construir isso. Para que vocês possam me acompanhar, antes de entrar, quem quer o esboço do pastor, o pastor sempre dá para aqueles que me pedem, porque estudando a palavra misericórdia, eu vou traduzir ela de maneira bem comum, mas ela tem expressões do hebraico e do grego no Antigo Testamento e no Novo Testamento que abrange um pacote muito grande. Então eu não tenho tempo para fazer estas definições de 5 ou 6 palavrinhas do original que é usado para misericórdia, mas eu vou traduzir de maneira bem básica quando eu começar a aplicar. Mas a primeira observação, pegue a sua Bíblia aí, está com a Bíblia na mão? Abra ela, fique aberta a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 5, nós lemos, agora vai para Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8. É a primeira observação desta noite. Inclusive, esta observação veio ao meu coração na quarta-feira, quando eu fui pregar lá na nossa igreja do IP. Olha o que diz o capítulo de número 8, versículo 1. Vocês têm que aprenderem a fazerem conexões dos textos para fazer sentido na mente de vocês. Por exemplo, se vocês lerem o capítulo 5, o versículo 1 diz assim: E Jesus subiu ao monte e ensinava os seus discípulos. Agora, capítulo 8, versículo 1 diz o quê? E descendo ele da onde? Do monte. No capítulo 5 ele sobe para ensinar. Diga, para ensinar. No capítulo 8 ele desce para praticar aquilo que ele ensinou. Veja bem, o capítulo 5 até o 7:29 ele está ensinando. Só que todas as vezes que eu aprendo, Deus vai abrir a porta para eu praticar. Eita, glória a Deus por isso. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração, creio que foi ele hoje? O teu público é formado pela palavra que eles ouvem. Não tem, a Bíblia diz que os filhos da verdade amam a verdade. Amam a verdade. Então, quando a gente aprende, Deus eleva a gente a um nível que logo em seguida Ele vai criar uma circunstância para eu pôr em prática aquilo que eu aprendi. Quando nós aprendemos sobre manso, Ele cria uma circunstância e coloca. Quando nós aprendemos sobre misericórdia, Ele cria uma circunstância e nos coloca para praticar. Quem quer praticar a palavra? Eu quero. Então, se você ler o capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, tu vai encontrar nesses 3 versículos a manifestação das bem-aventuranças. Aqui tu vai encontrar quem? Um pobre de espírito.
Tu vai encontrar um manso que não tem como conquistar pelas suas forças. Tu vai encontrar alguém que está chorando. E tu vai encontrar alguém que precisa de misericórdia. Quem é este alguém? O leproso. O que eu quero dizer com isso nessa introdução? É que as primeiras 4 bem-aventuranças falaram basicamente sobre os princípios internos, atitudes do coração. Já a partir da 5ª bem-aventurança, olhamos para o resultado de tudo o que foi dito antes. Por exemplo, pobres de espírito, aquele que está falido espiritualmente. Os que choram, aqueles que lamentam com tristeza e confessam o pecado. Manso, aqueles que confiam que os seus direitos são garantidos por Deus, não são garantidos pela atitude de orgulho. Fome e sede de justiça é a condição de esvaziamento, de reconhecimento que eu não posso, mas pelo sangue de Jesus se abriu um novo e vivo caminho. Quem diz glória a Deus por isso? E agora então vem a descrição de como esta justiça se manifesta no coração daquele que tem fome e sede. Como? Exercendo misericórdia. Então, se eu sei que eu sou pobre, se eu estou chorando, lamentando pelos meus pecados, não pelas agressões que os outros me fizeram, se eu estou com mansidão, não mansidão natural da minha personalidade, mas uma mansidão de dependência, não é eu que compro a briga, é Deus que compra a briga. Quando eu tenho fome e sede de justiça, então Ele entra em mim e quando surgem as circunstâncias, eu manifesto misericórdia. Deu para entender até aqui? Agora vamos definir misericórdia. Pastor, qual é o significado de misericórdia? Para entendermos o significado de misericórdia na Bíblia, precisamos considerar a etimologia da palavra ou a origem. Por exemplo, no português, a palavra misericórdia vem da junção de 2 palavras latinas. No caso escute, miseratio, que deriva de miserere e significa compaixão, e cordis, que significa coração. Logo, misericórdia significa algo desse sentido. Alguém que sente a dor do coração alheio. Misericórdia significa alguém que sente a miséria do coração alheio. Então, de uma maneira bem aportuguesada, é impossível ler na Bíblia misericórdia fora do contexto de empatia, de sentir a dor dos outros, de sofrer com os outros. Paulo disse: alegrai-vos com os que e chorai com os que choram. O que é mais fácil para você? Se alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? Cada coração tem uma resposta, mas compaixão e misericórdia tem a ver com esta prática de se identificar com o sofrimento dos outros. Tem muitas referências na Bíblia, mas muitas que falam sobre sentir algo além do coração. A Bíblia diz que a misericórdia toca o coração e gela até as tripas. A misericórdia dá frio na barriga. A misericórdia produz um sentimento que você não sabe explicar, mas que te leva a um comprometimento com a dor alheia. Quantos querem ser misericordiosos? Traz de um que é isso? Algo que mexe aqui na gente, que te move a fazer alguma coisa por aquela pessoa, seja orar, estender a mão. Então, misericórdia é a plataforma do verdadeiro cristianismo. Cristianismo não é uma prática de frequentar templo, ainda que esteja incluído isso. Cristianismo é sentir a dor alheia, é você ouvir no noticiário alguém que perde tudo e você na mesma hora parar e lembrar da sua cama e você dizer: como é bom dormir quentinho, mas aquela pessoa está completamente desabrigada. Não tem alguém que consiga ir para a cama sem orar de 2 maneiras. Primeiro, agradecendo pelo que tem e pedindo que Deus supra a necessidade daquela pessoa. Misericórdia.
E o texto está dizendo: felizes são aqueles que são misericordiosos, porque a lei da colheita vai ser aplicada, ele vai colher misericórdia. Quantos aqui já colheram misericórdia? É interessante perceber que o texto diz que eu devo ser misericordioso para que nós venhamos colher misericórdia, sim? Mas eu só sou misericordioso porque, na verdade, eu já colhi misericórdia antes de plantar misericórdia. O Pai Celestial, Ele é misericordioso. Anote aí assim, se você quer, as lições acerca da misericórdia. Eu vou trabalhar em 4 pontos principais, mas tem muita coisa para quem quer anotar. Anote aí, as lições acerca da misericórdia. Como é estudo, eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco. Enquanto tu escreve, eu já lembro o que eu falei. Eu acabei de falar que as virtudes interiores, elas têm que se manifestar na misericórdia, e acabamos de dizer que misericórdia é o comprometimento, se você quiser anotar, misericórdia é o comprometimento sacrificial com o sofrimento alheio. Então, misericórdia é o comprometimento sacrificial com o sofrimento alheio. Agora, as lições acerca da misericórdia. Apesar da dificuldade em entendermos o que significa misericórdia em alguns casos, bem como a sua aplicação na Bíblia, algumas verdades são facilmente compreensíveis. Quais são estas verdades? A primeira, anote aí: nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. Anote se quiser, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Anote Êxodo 34, versículo de número 6. Então, qual é a primeira lição? O nosso Deus é misericordioso. Segundo, as misericórdias do Senhor são sobre todas as suas obras. A misericórdia de Deus não é sobre algumas. A misericórdia de Deus são sobre todas as suas obras. Terceiro, anote então no segundo, Salmo 145, versículo 9. Terceiro, os misericordiosos são bem-aventurados. Os misericordiosos são bem-aventurados. Anote Mateus capítulo 5, versículo de número 7. Repetindo, quais são as lições acerca da misericórdia? Primeiro, nosso Deus é misericordioso. Segundo, as misericórdias do Senhor são sobre todas as suas obras. Terceiro, os misericordiosos são bem-aventurados, Mateus 5 e 7. Quarto, anote, a misericórdia de Deus é fundamental para sermos salvos. A misericórdia do Senhor é fundamental para sermos salvos. Efésios 2, versículo 4. Efésios 2, versículo 4. E Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Em quinto lugar, recebemos a ordem para sermos misericordiosos. Recebemos a ordem para ser misericordiosos. Lucas, capítulo 6, versículo 33. Recebemos a ordem para sermos misericordiosos. Lucas 6,36 diz assim, sede misericordiosos, como o vosso Pai Celestial é misericordioso. Então, eu vou repetir os pontos que eu falei. Nosso Deus é misericordioso. Segundo, as misericórdias do Senhor são sobre todas as suas obras. Terceiro, os misericordiosos são bem-aventurados. Quarto, a misericórdia de Deus é fundamental para sermos salvos. Quinto, recebemos a ordem para sermos misericordiosos. Sexto, agora, como cristãos verdadeiros, devemos nos revestir
de misericórdia. Como cristãos verdadeiros, devemos nos revestir de misericórdia. Colossenses 3:12. Estas são as lições acerca da misericórdia. Quem puder olhar agora, eu vou explicar. Como eu vou trabalhar agora? Eu vou te dar exemplos bíblicos que revelam a misericórdia. É bem básico. Exemplos bíblicos que revelam a misericórdia. Tá? Exemplos. Alguém quer fazer alguma pergunta? É estudo, pode perguntar. Não? Nós vamos trabalhar agora, só que eu quero que vocês me olhem, porque eu vou fazer assim. Eu vou citar o texto, e aí eu vou dar o título do texto, que é a história bíblica. Eu vou ler o texto, e quando eu terminar de ler, eu vou lhe falar 3 ou 4 observações sobre o texto. Se nós fôssemos estudar isso aqui, demoraria muito tempo. Mas eu vou lhe dizer o texto bíblico, que você vai entendê-lo, porque é uma história bíblica, e eu vou lhe dar 3 ou 4 observações, porque nesse texto está embutido o que é misericórdia na prática. Deu para entender? Então anote aí, exemplos que nos revelam o que é misericórdia. E eu separei aqui 4 textos bíblicos que eu tenho que ler para que nós possamos extrair as lições, exemplos que nos revelam o que é misericórdia. E lá no último momento do estudo, fique tranquilo, que eu vou aplicar de maneira simples, dando 3 direções de como eu vivo e exerço a misericórdia no dia a dia. Primeiro exemplo de misericórdia na Bíblia, Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 35. Mateus capítulo 18, versículos 23 ao 35, fala da parábola do credor incompassivo. Olha o que eu vou ler. Se não der para ler, pelo menos anote, porque eu preciso ler isso aqui. Olha o que diz Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis acertar as contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto ele devia? Olha bem. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos por tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciando o rei, dizia: Senhor, seja generoso comigo e eu vou te pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima, misericórdia, íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Isso aqui é o quê? Misericórdia. Agora, olha o que acontece com o perdoado. O perdoado sai da presença do rei. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia, quanto? 100 dinheiros. Diga comigo, 100 dinheiros. Quanto ele devia antes? 10.000 talentos. E quanto o outro devia para ele? 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se, imitando o que ele fez, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e eu vou te pagar. Me dá um tempinho que eu vou botar em ordem a minha dívida. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conservos o que acontecia, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor o que acontecia. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei a tua dívida, que me pedisse súplica. Olha o versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Que texto chocante, mas é a nossa história. É exatamente o que acontece no dia a dia. Quem aqui foi perdoado? Quem foi muito perdoado? E quando nós vamos perdoar, o que acontece? Nos custa perdoar. Então anote aí quais são as lições desse texto, se você quiser.
Primeira lição: não exija dos outros o que você já foi perdoado. Não exija dos outros aquilo que em você já foi perdoado. Você coloque a frase: não exija dos outros o que em você já foi perdoado. Você sabe que você foi perdoado. Por que então você exige dos outros se você não libera perdão? Segunda lição. Entenda, geralmente sua dívida é maior do que a dos outros. Geralmente a tua dívida é maior do que a dos outros. Eu vou te dar um exemplo. Quem lê a Bíblia em Romanos sabe que os judeus se orgulhavam. Pastor Ademir, eles diziam assim: nós temos a lei. E em Romanos capítulo 2, Paulo deu nele e disse assim: tu é inexcusável, porque pelo conhecimento da lei engrossas o teu pecado. Ele está dizendo, você é duplamente mais condenado. E olha aqui, Romanos capítulo 1, Paulo condena o homossexualismo, idolatria, e o judeu que é todo santo, Paulo diz, e tu é inexcusável, porque tu condena o outro, mas pratica no coração a mesma coisa. Então eu tenho que saber que geralmente a minha dívida é maior que a do outro. Terceira lição, coloque aí: a colheita sempre é maior que o plantio. A colheita é maior do que eu plantei. Porque se eu exercer misericórdia, eu vou colher muito mais misericórdia. Agora, se eu não exercer misericórdia, olha o que o texto diz, versículo 34, haverá uns chamados atormentadores para atormentar a nossa vida. Está na Bíblia. Leve esse que não exerce misericórdia para os atormentadores. Eu queria dizer para você que quando Deus abrir a porta para você exercer misericórdia, Deus está dizendo: faz esta parte que eu anulo os atormentadores da sua vida. Glória a Deus. Os atormentadores só são aniquilados quando eu exerço misericórdia. Segundo exemplo, anote Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52, e anote ao lado o cego de Jericó. O primeiro exemplo foi o credor incompassivo, agora o segundo é o cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52, olha o que diz a Bíblia, e aí eu lhe digo as lições do texto. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, o que é que ele dizia? Jesus, filho de Davi, clamando misericórdia. Lembra o que é misericórdia? É eu me colocar no lugar alheio, mas de maneira sacrificial. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, fecha os olhos o dia todo e fique assentado pedindo esmola, tu vai sentir a dor no meu coração. Jesus não precisa fechar os olhos, ele consegue ver a dor do coração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Quais são as lições de misericórdia? Anote aí. A primeira: devo parar o que estou fazendo e atender quem clama. Devo parar o que eu estou fazendo. Parece uma coisa muito lógica, Kaique, mas dificilmente um cristão, ele quebra a sua agenda programada para, entre aspas, perder tempo com aquele que não pode lhe dar nada.
se quebra a nossa programação, se quebra qualquer agenda nossa de lazer, quando é para atender alguém muito importante. Você imagine você indo para um momento de lazer, e uma autoridade, um governador do estado te ligando assim: eu estou chegando na cidade. Você não sai da cidade enquanto não recebê-lo. Mas se alguém extremamente necessitado aparecer, você diz: não tenho tempo agora não. Não tenho tempo agora não. Então a importância desse texto me revela a misericórdia. O versículo 49 me ensina que eu devo parar o que estou fazendo e atender quem clama. Quantos querem ter essa atitude de misericórdia? Quer mesmo? Deus vai botar alguém que clama. Deus vai botar alguém que clama. Quantas vezes eu tive aqui na igreja, quem está mais perto de mim sabe, e eu fui para ir embora, e eu saí daqui 11h30 da noite. Ah, o senhor é o pastor, glória a Deus por isso, amém por isso, eu faço com maior alegria. Mas Deus vai criar uma situação para você parar o que está fazendo e ter que ouvir o necessitado. Segunda lição: devo trazer ânimo para aquele que clama. Versículo 49, tem bom ânimo. Ter misericórdia é ter uma palavra de ânimo e de esperança para aquele que está clamando. Tem bom ânimo. Deus vai colocar alguém na sua frente, e a sua misericórdia deve se manifestar com uma palavra dizendo: tenha bom ânimo. Glória a Deus por isso. Terceiro, anote: devo mostrar interesse por quem tem necessidade. Todo mundo dizia o quê, Samuel? Para de gritar, para de incomodar, E Jesus parou tudo e ouviu quem clamava. Então, você tem duas opções: ouvir os que te ovacionam, que são os discípulos, dizendo Hosana ao filho de Davi, ou ouvir o pobre clamando, dizendo o quê? Tem misericórdia de mim. Então você deve manifestar interesse por quem está clamando. Terceiro exemplo, anote aí, Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38, vai falar sobre a seara e seus ceifeiros. Hoje está difícil de copiar. A seara e seus ceifeiros. Olha o que diz o texto bíblico. Mateus 9, 35 ao 38. Olha o que diz. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Aonde é que ele ia? Todas. Para ele não tinha melhor ou pior, ele ia em? Ele não era seletivo, ele era inclusivo, ele quer todos para ele. A Bíblia diz aqui: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o versículo 36 agora. E vendo a multidão, teve grande compaixão, porque estavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Quantos querem que Deus envie mais trabalhadores? Mas pastor, ele sentiu compaixão. O que isso tem a ver com o meu exercício da misericórdia? Anote se você quiser. Olha o que esse texto me ensina sobre a misericórdia. Primeiro, sinto amor pela multidão em aflição. Quem tem misericórdia, sente amor pela multidão em aflição. Sente amor pela multidão em aflição. Escute o que o pastor vai dizer. Todas as vezes que houver uma multidão na sua frente, você tem que decidir o que ela produz dentro de você. No ministério, às vezes como pregador, como pastor, ou como um cantor, sei lá, ou como um artista que Deus pode dar o ministério de produzir coisas para a glória de Deus, a gente olha a multidão e sente o sentimento de satisfação. Mas nós deveríamos sentir compaixão. Eu estava pregando uma vez no nosso congresso de missões em Gramado, na nossa Assembleia de Deus,
E quem vai a Gramado sabe que é uma cidade toda projetada para o turismo. Principalmente nas datas festivas, ela fica extraordinária. E eu dizia para a igreja, parem de ver só pinheirinhos e luzes piscando. Há demônios aprisionando vidas dentro desses hotéis, dentro desses restaurantes. E eles vêm gastar dinheiro querendo preencher o vazio que somente Jesus, por meio da pregação do Evangelho, pode preencher. É uma multidão vazia e nós devemos sentir amor pela multidão em aflição. Segundo, sinta compaixão pela multidão sem direção. Primeiro sinta amor pela multidão em aflição. Segundo, sinta compaixão pela multidão sem direção. Então, esse texto me ensina que eu devo sentir amor pela multidão que está aflito, mas devo sentir compaixão pela multidão sem direção. E agora, em terceiro lugar, anote: me coloco à disposição para cuidar da multidão. Ele diz, a multidão está aflita, errante, então vamos rogar ao Senhor para enviar mais trabalhadores. Quantos aqui dizem, Senhor, se o Senhor precisa de alguém, eu estou aqui para ser usado por Ti? Irmãos, atender o chamado é um ato de misericórdia. Negar o talento que eu tenho por uma manha própria é negar o auxílio para aquele que está em perigo. Imagine o motorista do caminhão dos bombeiros, só um exemplo, não sei se cabe muito. Ele passando, terminou o horário de serviço dele, ele tem que entregar o caminhão para outra turma entrar, no outro período, e ele passar, imagina se tiver um incêndio no meio do caminho, e ele dizendo, não, eu não sou pago para isso, e ir embora. Ele está negando a solução que para ele é acessível. Então o texto está me ensinando aqui, Jesus está dizendo, se mova de íntima compaixão pela multidão. Pastor, como é que Jesus vai ver que eu tenho compaixão? Te mostre, te preste e diga, eu estou aqui para cuidar daqueles que o Senhor me der. Diga glória a Deus por isso. E agora, em quarto lugar, para mim é o texto ápice, é o texto mais poderoso sobre compaixão. Anote, Lucas capítulo 10, versículo 30 até o 37, o bom samaritano. Lucas capítulo de número 10, versículo 30 até o 37. Vocês estão vendo quanta preciosidade tem em poucos versículos? Quando eu comecei a ler esses textos e anotar estas coisas, eu vi, pastor, que nunca falta mensagem para quem lê a Bíblia. Não falta, olha só quanta coisa tem em poucos textos bíblicos. Agora, olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Vocês lembram que é a história do bom samaritano? Então eu vou ler, preste atenção. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Olha o versículo 33, eu queria que você desse um glória agora, aleluia. Olha o versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem pelo seu caminho, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Oh meu Deus, abra os meus olhos, ó Pai. Senti algo do Espírito Santo aqui. Vendo-o, moveu-se. Bruno, agora nós lemos aqui, Mateus 9. Viu a multidão e sentiu. Vendo-o, moveu-se de íntima. O que diz Lamentações 3,51? O meu olho move a minha alma. Por que Judas desviou? Porque Judas não via o povo, ele via só o saco que guardava dinheiro. O que eu vejo move a minha alma. Vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aí depois eu dou as lições. Olha o versículo 34. E aproximando-se, meu Deus, se mover de íntima compaixão e não se aproximar, era melhor não ter visto. Ele vê, ele sente e se aproxima. Olha o que diz o versículo 34. Atou-lhe as feridas, deitando
dando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, meu Deus, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhes: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? E quem crê que Jesus não vai ficar devendo nada para ninguém? Ô glória! Então, cuida deles, oh meu Deus do céu. Cuida deles, que eu não vou deixar faltar nada. É isso que o texto está dizendo. Olha o que diz o versículo de número 36 e 37, dobre atenção. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia? Olha a pergunta de Jesus: quem foi o próximo daquele que caiu? Aí o texto responde: aquele que usou de... Então quando o texto diz, amarás o teu próximo como a ti, ele está dizendo, o amor que tu recebe está fundamentado na misericórdia, e o amor que tu oferece está fundamentado na misericórdia. Como assim? Não importa se não é retribuído, você dá para eles o amor, porque você recebeu primeiro do teu Pai Celestial. Primeiro veio da vertical, e depois se vai para a horizontal. Alguém tem que receber esta graça. Aí eu entendo o que o apóstolo Paulo disse aos coríntios, Nath. Ele disse assim: eu de boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar por vocês, ainda que, amando-vos mais, seja eu menos amado. Ele está dizendo, não depende do que vocês vão me dar, porque eu já recebi dele este amor, e agora eu vou ser o teu próximo. Como? Exercendo misericórdia. Olha o que diz o texto. Tem uma presença do Espírito Santo aqui, ó. E ele disse, o que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus. O que é que Jesus disse aí no versículo 37? Vai e faze o mesmo. Meu Deus do céu. Vai e fazes o mesmo. Deu para entender a história? Mas eu vou lhe dar algumas lições se você quiser anotar. Anote aí. Anote aí. Primeira, a misericórdia é um sentimento seguido de atitude. Primeiro, a misericórdia é um sentimento seguido de atitude. Coloque do ladinho assim, ó, versículos 33 e 34, é o que o texto está dizendo. Vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se. Irmãos, eu sinto que Jesus quer falar conosco. Olha o que o pastor vai dizer. A Bíblia diz em Provérbios que o homem que não é sábio, ele vai morar numa ilha. O texto diz, aquele que mora numa ilha insurge-se contra a sabedoria. O que o texto quer dizer é que a atitude de isolamento é uma atitude de burrice. Porque o homem não se constrói no isolamento, ele se constrói até observando a miséria dos outros. É no convívio com a miséria alheia que eu exercito o meu cristianismo pleno. Tem gente que criou uma borbulha espiritual, teológica, religiosa, que não se identifica com a miserabilidade humana. Esse não é um cristianismo. Nós devemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, revestivos de entranháveis afetos de misericórdia, revestivos de compaixão. Paulo disse aos Romanos capítulo 5 que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Quem anda com o Espírito Santo aqui? Então o amor de Deus tem que ser derramado. É por isso que alguém me disse esses dias, e eu respeito a opinião, porque cada um tem um nível de entendimento. Eu não sei como é que você consegue ser pastor, mas que não me falou, me faltando respeito, foi dentro de um contexto. Como é que você consegue dar atenção? E citou o exemplo. Eu digo, eu não sei ser pastor de outra maneira. A pessoa pode me judiar, a pessoa pode me machucar, ela pode trair a minha confiança, ela pode falar mal de mim, mas quando ela vem e eu vou explicar no final, ela vem e eu vejo ela como Deus quer que eu veja, eu vejo ela como ela é, um pecador cheio de falha, imaturo, que cometeu erros e que eu devo exercer misericórdia. Mas vamos ficar te enganando, ninguém engana ninguém. Salmo 101, eu lembro que eu orei por alguém que foi obreiro entre nós, e ele dobrou os joelhos na minha frente, eu o amo até hoje,
Mas quando ele dobrou os joelhos e falou dos seus pecados, aparentemente não tinha uma profundidade de arrependimento, mas assim mencionou. Eu disse, então, de joelhos dobrados eu vou orar. E antes de eu orar, eu invoquei um texto bíblico: aquele que usa de engano não ficará na casa do Senhor. Então não se trata do que vai ser feito por mim, a partir do momento que eu exerço misericórdia. Vai se tratar do que Ele vai fazer com a misericórdia que Ele recebeu. Eu orei, exerci misericórdia, o abracei, não expus a sua ferida, mas como não foi sincero o seu arrependimento, ele não está entre nós. Então nós precisamos saber que misericórdia é um sentimento seguido de uma atitude. Quantos querem agir em misericórdia? Segundo, coloque aí: a misericórdia faz eu perceber as feridas alheias, não é as falhas. Eu estou dando os exemplos de Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Qual é a primeira lição? A misericórdia é um sentimento seguido de atitude. A segunda lição é: a misericórdia faz eu perceber as feridas alheias. Olha para mim aqui, ó. Todo mundo que puder. Eu sei que alguns estão escrevendo. Quando eu vou tratar algum caso, isso tem me ajudado muito, ainda que eu me entristeça, sou ser humano e me fira, mas tem me ajudado muito. Quando eu vou fazer a leitura da pessoa, eu não leio ela naquela hora, porque ela é fruto da infância dela, ela é fruto do convívio da adolescência dela, ela é convívio de uma relação traumática que não deu certo. Ele é produto de todo esse emaranhado de problemas e de nós emocional, e às vezes ela está na minha frente e ela me agride com atitudes, mas de fato ela não quer fazer isso para mim, pelo menos eu creio desta maneira. Simplesmente ele é fruto dessa complexidade de problemas, e quem entende isso, pastores, a vida pastoral fica um pouco mais leve, um pouco, não muito, mas fica um pouco mais leve. Então a misericórdia não faz eu ver a falha daquela pessoa, faz eu ver a ferida daquela pessoa. E eu peço ao Senhor, como o bom samaritano tinha azeite e vinho, enche as minhas mãos de remédio para eu curar os feridos. Aprenda, porque Deus vai colocar alguém na tua mão. Terceiro, coloque aí: a misericórdia faz eu descer e elevar os outros. Porque o texto diz que ele, versículo 34, ele colocou o doente sobre a sua cavalgadura. Eu gosto quando o Patrick fala, é cavalgadura. É. Ai, está online, meu Deus do céu, e agora? E ele está assistindo agora, né? Então, diz a Bíblia que o bom samaritano coloca ele sobre a sua cavalgadura. Ou seja, Vitinho, ele deixa o conforto dele. Que ele tem não sei se é um cavalo, um jumento, que é. Ele tem algo que lhe dá conforto e descanso. Ele deixa o seu conforto e o seu descanso e oferece o que é útil para ele, para aliviar a dor dos outros. Alguém está pegando o que o pastor está dizendo? Bem-aventurado é aquele que entendeu que o que tem, Deus o deu para você aliviar a dor dos aflitos. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Então a misericórdia faz eu descer, mas elevar os outros. Quem lembra do aspecto da justiça que nós estudamos na terça-feira passada? A justiça legal, a justiça moral e a justiça social. A justiça imputada, implantada e promovida. Aqui ele está promovendo a justiça, porque ele recebeu melhores condições, mas ele não quer subjugar os outros, ele quer que os outros melhorem também. Diga a glória a Deus por isso. Está dando para entender? Eu não sei. No caso dele era a cavalgadura dele. Eu não sei o que Deus quer que você abra mão para solucionar o problema de alguém. Isso é igreja. Eu não sei o que você vai dizer, vou abrir mão, isso aqui é prazeroso para mim, mas eu vou abrir mão e vou sacrificar para que eu possa elevar a vida de alguém. Eu vivo isso, você vive isso. Deus quer levar esta igreja nesta dimensão. Vai lá, já está é o quarto agora? O quarto lugar. A misericórdia faz com que eu invista no caído. Irmão, escute. O viajante não era um homem popular, ninguém sabe o nome dele.
O viajante não é alguém que poderia, pastor Roberto, retornar para a cidade dele, pastor Ademir, e falar para o prefeito da cidade: ó, o fulano me encontrou, vamos dar uma medalha de cidadão pradense para ele. Não, esse homem é desconhecido. Só que a misericórdia faz eu investir naqueles que estão caídos. Quem pega essa palavra? Quando o caído vem, o que Deus nos deu para investir, para que nós o levantemos. Quem diz glória a Deus por isso? Nós vamos levantá-los, mas isto é misericórdia. Só que nem todos na igreja vivem misericórdia. Na verdade, a gente vive um reininho fechado. Não, eu estou bem, nós não precisamos de nada não. A gente vem no culto, pega a benção, se puder baixar a cabeça, botar a Bíblia debaixo do braço e sair e largar fincado para não se envolver com ninguém, para que ninguém nos busque. Eu poderia ficar no altar, todo fim de culto, ficar aqui, ó, porque aqui ninguém vem me buscar na necessidade. Por que eu fico na porta? Porque é na porta que a ovelha vai dizer: pastor, vem aqui que eu preciso de uma coisinha. Eu poderia ficar aqui conversando chamar um ou dois pastores, vamos conversar, os obreiros, mas é lá na porta que a pessoa vai me abordar e vai dizer: eu preciso. Não tem problema, está caído, vamos te levantar, o evangelho ainda funciona. Quarta lição nesse texto, anote, e quinta já, né? A misericórdia é inspiradora, versículo 37. A misericórdia é inspiradora. Se você está no meio de um ambiente de misericórdia, você aprende a exercer misericórdia. Se você convive com gente misericordiosa, escute isso aqui. Um dia um obreiro me ligou e me disse assim: não é nenhum dos companheiros que estão aqui, aproveitando, né? Os caras já ficam olhando para nós, né? Não é nenhum dos companheiros que estão aqui, tá? Já não está entre nós, essa alma vivente. E ele me denunciou o erro de um irmão, mas eu senti na voz dele, naquele momento, claro que depois ele reconheceu, se humilhou, foi só um momento de engano emocional, e ele sugeriu o erro de alguém: tem que fazer assim. E eu disse: deixa para mim que eu sou o pastor, nós não trocamos de cargo ainda. E saiba que tudo cai na mão do líder, mais cedo ou mais tarde. Segue o baile. Tratei com a pessoa que havia errado, o abracei, o corrigi, e o acusador, ele caiu num erro pior depois. E quando ele se assenta no meu escritório, eu disse assim para ele: tu tem duas opções. Eu devo agir segundo você queria agir, ou eu devo agir como eu estou acostumado a agir? Não, pastor, caia eu nas tuas mãos e não nas minhas. Glória a Deus, filhão, está abençoado, vamos orar, Jesus vai te ajudar. Tem que exercer misericórdia, e a misericórdia é inspiradora. Se você foi alvo da misericórdia, estenda a mão e seja misericordioso. Agora eu tenho que terminar o estudo, e agora vai estreitar, mas é rapidinho. Anote em último lugar aí: definições práticas sobre misericórdia. Eu sei que foi bastante coisa hoje, mas para isso nós viemos, para estudar a Bíblia. Definições práticas de misericórdia. Deixa só eu recapitular o que estudamos. Nós estudamos primeiro que as virtudes interiores devem se exteriorizar na prática. Definimos que misericórdia é o comprometimento sacrificial para aliviar a dor alheia. Falamos de alguns pontos de misericórdia, que Deus é misericordioso, que nós somos fruto da sua misericórdia. Falamos de exemplos que revelam a misericórdia: o credor incompassivo, o cego de Jericó, a seara e os seus ceifeiros e o bom samaritano. E agora, aquelas que vocês gostam: definições práticas sobre misericórdia. Como é que eu vou exercendo prática no dia a dia? Porque daqui a pouco alguém vai no extremo, de achar que misericórdia é só algo calamitoso, que eu tenho que socorrer. Não, e tem práticas diárias de misericórdia. Definições práticas sobre misericórdia. Primeiro, cuidar da honra alheia. Misericórdia também tem a ver com cuidar da honra alheia. E eu lhe explico. Hoje no Brasil, as pessoas acusam e depois elas buscam prova para fundamentar a acusação. Hoje elas acusam, lançam na rede social, e ainda o acusador, ele tem o bônus de te colocar na parede e você é obrigado a apresentar provas refutando as acusações. Não deveria ser assim. Se for acusar, tem que ter provas concretas. Aconteceu agora essa semana.
Também não vou entrar em detalhe da história porque eu não li toda. Acusaram um padre de estelionato, de um monte de coisa, jogaram ele lá na lama e depois se comprovou que ele não estava no estelionato. E quem tira agora esse nome da lama? Se toca no moral das pessoas, dizem que fazem isso, dizem que fazem aquilo, falamos mais do que devemos, publicamos em rede social, e onde está a nossa misericórdia de lembrar que nós não temos o direito de expor a nudez de ninguém em rede pública e rede social? Nós falamos, nós criamos, nós contra-argumentamos, ou daqui um pouco simplesmente concordamos, e estamos matando uma pessoa. Bem-aventurados são os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Aqueles que dizem, não vai edificar, eu não passo para frente, o assunto acabou aqui. Eu estive essa semana, semana passada, com alguém que eu julgo ser do nível um pouquinho mais alto da sociedade de Antônio Prado. Eu vou falar por código, e quem tem ouvidos ouça o que eu vou dizer. E aquela pessoa me argumentou, perguntando sobre um líder de igreja desta cidade. Ele não pertence ao meu ministério. Eu não tomo chimarrão com ele. Mal e mal nós nos cumprimentamos na rua, mas nada contra. Só que ele vive no rebanho dele, eu vivo no meu. E o questionamento era sobre uma acusação que saiu em rede social há poucos dias atrás. E falando, eu disse assim, eu não concordo com essa acusação. Eu disse para ela, para essa pessoa, a senhora fala contra alguém do seu mesmo ramo profissional? Eu não, isso se chama ética de lealdade. Eu disse, como eu trabalho com igreja, eu sei que igreja tem diretoria, e ninguém faz as coisas sozinhas. Não é que eu compro e vendo e faço sem assinatura de ninguém. Há um conselho que assina, que aprova, então ninguém toma nada de ninguém em são juízo. Eu disse, então eu não tenho nada que desabone esta pessoa no meu ver, porque é fácil alguém que nunca administrou nada, não conhece uma organização, jogar lama sobre a pessoa, e depois como é que vai retirar? Só pode falar quem tem certeza. Pode ser que algumas maneiras que foi usada naquele momento não eram apropriadas, mas existiu pessoas que o apoiaram, que representavam a igreja, e os mesmos que agora reivindicam esses direitos não socorrem a pessoa vitimizada pela situação. Então nós temos que cuidar. Eu não sou advogado de ninguém, mas Deus também não me chamou para jogar o nome de ninguém na lama. Bem-aventurados os misericordiosos. Ah, tu viu a fulana? Não vi. Mas saiu com o fulano? Não sei, não sou colchão de ninguém. Eu sou pastor que ora para que o Espírito Santo encontre as almas. Misericórdia. Deu para entender? No Brasil hoje, se acusa para depois ver se tem prova contrária. Não, quem quer acusar tem que ter prova. Não é assim que funciona mais ou menos? Eu não sou advogado. Segunda observação, definições práticas sobre misericórdia. Entrar no ambiente do sofrimento alheio. Entrar no ambiente do sofrimento alheio. Entrar. O que diz a Bíblia em Lucas? Entrai na cidade. Entrai na cidade. Você tem que se misturar com a dor dos outros. Você não pode criar um condomínio fechado que não lhe revele o coração das pessoas. Você pode morar na melhor casa, mas os seus olhos não podem ser limitados pelas paredes bem feitas. Os seus olhos têm que ser guiados pelo Espírito que revela os corações. Então misericórdia é entrar no ambiente do sofrimento. Meu Deus do céu. Sabe quais são os ambientes que as igrejas mais crescem? Nos lugares pobres, porque ali está o sofrimento. Terceira definição prática de misericórdia, e eu termino, já são 9 horas. Fazer a leitura correta sobre o indivíduo. Fazer a leitura correta sobre o indivíduo. Já falei um pouquinho, mas abranjo aqui para concluir. Olha o que diz Efésios 4:32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vosso Pai vos perdoou em Cristo Jesus. Então, qual é a terceira definição prática de misericórdia? Fazer a leitura correta sobre o... Olhe para mim, que eu vou terminar agora a aula. Lembra do que Jesus fez quando estava na cruz?
Pai, perdoa-lhes, porque eles não, o quê? Pai, olha a leitura correta do indivíduo. Pai, eles estão na ignorância, perdoa eles. Isso é misericórdia, pastor Edmir. O que Estevão fez em Atos 6,60? Pai, perdoa-lhes, que este pecado não lhes seja imputado. Então misericórdia, olha para mim, refazer a leitura correta sobre o indivíduo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As redes sociais, elas ficaram um caminho de perversidade. Todo mundo fala o que quer, agride, manda indireta. Mas olhe para mim aqui, ó. Eu nunca me senti agredido quando uma criança me ofende. Se vir uma criança, filho dos irmãos, e me mostrar a língua, me cuspir, me chutar a canela, eu não me sinto ofendido, porque tal pessoa é uma criança, não tem maturidade que responsabilize os seus atos. Quando eu olho pessoas postarem besteiras, indiretas, eu entendo que elas são covardes, elas não têm maturidade para falar o que sentem, logo elas são crianças, e elas dependem da minha e da sua misericórdia. Então se alguém lhe agredir, você não tem que ficar revoltado e revidar. Diga: Pai, isso é misericórdia. É uma criança que não entendeu, perdoa-lhe, porque ainda não sabe o que está fazendo. Se coloque em pé comigo agora. É uma leitura do indivíduo. Às vezes alguém, pastor Ademir, pode querer lhe agredir, tocar no senhor. O que o senhor tem que fazer? Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que ele faz. Aí no meio dos jovens, alguém vai tentar lhe ferir, lhe denegrir, e você vai dizer o quê? Pai, perdoa-lhe. Mas pastor, ele tem jeito de grande, cara de gente grande, mas a mentalidade é de criança. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Ter misericórdia é fazer a leitura exata de como as pessoas são. Elas não estão agredindo você. Elas estão em função de um sentimento que deixou elas confusas. Lá no fundo elas sabem quem você é. Então você tem que ter paciência e dizer: eu li na Bíblia em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são os misericordiosos,